Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Incríveis X-Men, edição número 2. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Em Providence, a tensão explode quando a equipe encara uma figura que julgavam conhecer. Ciclope avança confuso, exigindo saber o que aconteceu com Illyana, apenas para ouvir dela que o próprio inferno a moldou naquele novo corpo demoníaco, enquanto um bruto colossal a acompanha como sombra viva. A revelação pega todos no contrapé. Psylocke questiona como uma capitã do Serafil apareceu ali, e ela, por sua vez, encarando os recém-chegados e querendo entender por que os X-Men surgiram em sua cidade. A tensão aumenta quando Fera corrige o grupo, percebendo que não falam mais com Illyana, mas com a própria Darkchild, algo que ela confirma com sarcasmo, enquanto lembram que a verdadeira magia caiu anos antes durante um ataque, e apenas essa criatura conseguiu rastejar de volta. A revelação desencadeia a fúria do gigante ao lado dela, rugindo que ela não está morta e explodindo em ataque, enquanto a resposta vem rápida. Do outro lado, o comando para Animalia avançar ecoa com um rock and roll agressivo que se transforma num monstruoso rugido, anunciando que a batalha começa de verdade. O choque entre Animalia e esse fanático demoníaco vira uma carnificina barulhenta com um monstro urrando que Illyana não está morta, enquanto ela o repetia desesperado, como se gritasse contra a própria realidade. Mas o soldado dispara de volta, dizendo que ela está sim, e promete mandar o Bruto encontrá-la, inflando ainda mais a fúria que faz Animalia avançar novamente com um rosnado selvagem. Observando a destruição, Fera comenta que esse fanático parece indisposto, e Darkchild responde com frieza que ele é o seu cavaleiro demoníaco e que esse tipo de loucura simplesmente faz parte do território. Com a batalha prestes a sair do controle, Ciclope pede para que Schwarzschild acalme os dois lados, e o mutante responde com resignação enquanto aumenta a gravidade ao redor, derrubando os soldados, criaturas e Juggernaut como se fossem puxados contra o chão por mãos invisíveis. O impacto espalha gemidos e poeira, e Fera, exausto, tenta recuperar o diálogo, pedindo que expliquem onde estão, deixando claro que não são daqui. Darkchild apresenta a cidade como uma filial do Limbo, dizendo que todos ali trabalham para a CEO, ela mesma. E o Fera tenta entender o que exatamente eles produzem, recebendo apenas um sorriso afiado e a palavra miséria, reforçada quando ela explica que seus empregados não fabricam outra coisa. Dentro dos escritórios intermináveis, homens e mulheres se esgotam em tarefas sem fim, presos a contratos impossíveis, enquanto ela revela o verdadeiro negócio: sofrimento colhido como recurso valioso para alimentar o reino que ela comanda. O pânico se espalha quando um homem grita que ela vai obrigá-los a ficar, mas Darkchild desfere um sorriso gelado e diz que nunca aprisiona ninguém, que o livre-arbítrio é precioso demais para ser desperdiçado. Então, como quem arranca as asas de um inseto, dissolve o contrato de um dos trabalhadores, libertando-o de seu domínio. Ela se volta para o Fera e revela o motivo de tanto desespero. Ali é o único lugar nos territórios da revelação onde o vírus mutante não chega, o único refúgio onde humanos ainda podem sobreviver. E seu povo, diz ela com um sorriso afiado, sempre prefere o diabo que já conhece. Ciclope tenta negociar, dizendo que precisam chegar a Filadélfia e perguntando se ela pode ajudar, mas Darkchild ri da ousadia, provocando ao perguntar por que faria um favor desses e traria a revelação. Fera devolve lembrando que a simples existência dela ali enlouquece quem governa fora dali, e que mais cedo ou mais tarde ele virá removê-la, a menos que eles façam isso antes. A provocação desperta o brilho competitivo em seus olhos, e ela propõe um duelo. Se eles vencerem, ela os conduz para onde quiserem. Se ela vencer, um dos X-Men deverá permanecer ao seu lado. Sem hesitar, Ciclope aceita com um único murmúrio firme: feito. Pouco depois, com os dois lados alinhados no campo, Ciclopes confirma o duelo e imagina que lutarão com espadas. Mas Darkchild avança com um sorriso predatório, dizendo que lâminas foram a preferência de Lyanna e que ela gosta de armas que cortam mais fundo.
A brisa levanta folhas ao redor enquanto ela fixa os olhos em Ciclope, sussurrando que prefere começar com a verdade e pergunta se ele está pronto para ouvi-la. Ciclope cruza os braços e autoriza que ela comece, mas Darkchild trata aquilo como um aperitivo, preparando a primeira verdade antes de atacar. Num estalar de poder, ela o lança pelos ares com violência, deixando sua voz cortar o vento enquanto declara que, para o próprio grupo dele, Ciclope não passa de uma piada. Cambaleando após o impacto, Ciclope tenta entender o que o atingiu enquanto Darkchild saboreia o momento, dizendo que o cheiro do sofrimento é como carne chiando numa grelha quente e que verdades têm peso nesse jogo. Ela reage com firmeza, oferece sua própria verdade e declara que vai mudar a opinião da equipe sobre ele. Mas ela apenas o observa com desdém, afirmando que aquela revelação não doeu o suficiente e que ele claramente não entende as regras. A nova verdade explode como uma sentença cruel, jogando Ciclope para o alto, enquanto ela afirma que sua falha de liderança permitiu que a revelação tomasse o poder e que o sangue de milhões mancha suas mãos, fazendo o impacto reverberar dentro dele até deixá-lo sufocando no chão. Darkchild pergunta se ele finalmente entende, lembrando que aquele é um jogo de verdades, que doem, e então o desafia a revidar. Ciclope tenta revidar, trazendo sua própria verdade, dizendo que aquela queda não foi dele, mas do corpo que herdou, e que está ali para corrigir tudo. Mas Darkchild despreza a justificativa, afirmando que aquilo não é um julgamento e sim um duelo, que se fere com verdades. Antes que ele termine, outra explosão o arremessa para longe, e sua voz corta o ar como lâmina. Você abandonou sua esposa e seu filho sem pensar duas vezes. Dilacerado pelas acusações, Ciclope ainda encontra força para admitir a verdade, que realmente abandonou sua família, e nada do que fizer poderá apagar isso. Mas Darkchild apenas sorri, dizendo que nunca teve chance alguma de vencer, que o duelo foi armado desde o início para quebrá-lo. Enquanto ela saboreia o momento, Schwarzschild entra em pânico, murmurando que ela sabe, e Fera confirma com amargura que é o mais inteligente ali. Mas a verdadeira pergunta, lançada como uma flecha, é se Ciclope finalmente compreende o que está realmente em jogo. Quando Ciclope se ergue novamente, Darkchild percebe que aquela última verdade mal o afetou, e ele explica por quê. Aquela acusação não tem poder sobre ele, porque já entendeu que todo o plano da revelação sempre foi devolvê-lo a seu tempo se ele falhasse ali. Schwarzschild revela que, assim como Hank, suas versões futuras voltaram no tempo, tentando impedir o surgimento da revelação, e instruíram seus X-Men a mentir para eles, deixando-os como simples consequência de uma estratégia maior. Ciclope abre os braços como quem desafia o próprio destino, afirmando que o seu eu do futuro pode ter desistido daquele mundo, mas ele não. Não enquanto estiver vivo. Não enquanto ainda estiver X-Men ao seu lado. E chama isso de sua verdade. Quando Darkchild declara que existe apenas para proteger Illyana, Ciclope a encara com frieza e desmonta sua convicção como uma única verdade. Se Illyana está morta, então ela falhou na única missão que já teve. A frase atravessa o ar como um disparo e explode contra ela com força brutal, arremessando-a para longe enquanto seu grito se perde no vendaval. Arremessada no chão, Darkchild implora para que ele pare, mas Ciclope se aproxima, dizendo que não quer machucar ninguém, apenas cumprir o acordo e seguir para Filadélfia, antes de acertar as contas pelo que ela fez com aquelas pessoas. Juggernaut, confuso, pergunta por que ele segurou tanto tempo, e Ciclope admite que precisava provar do que era feito, precisava ser levado a sério, provocando a criatura a perguntar se ele queria isso dela. Ciclope fecha o punho e diz que não precisa ser levado a sério por Darkchild, mas sim por eles, a sua equipe, declarando que pode fazer qualquer coisa desde que tenha os X-Men ao seu lado. Ele admite que não importa se terem mentido ou até sequestrado, porque se estiverem juntos, podem consertar tudo o que está errado, não importa o que apareça no caminho. Fera observa com um meio sorriso, lembrando o quanto ele era bom nisso. E um a um, os outros confirmam, dizendo que estão com ele, prontos para seguir em frente. Ciclope volta-se para Psylocke, mas Globe protesta dizendo que ela não é uma X-Men, chamando-a de Capitã do Serafim e assassina, só para ouvir Psylocke retrucar que sabe muito bem que foi ele quem matou Topaz.
Ciclope corta a discussão com calma firme, dizendo que se ela fosse parte da revelação, não estaria ali, e que usar um X no peito basta para torná-la uma X-Men aos seus olhos. O peso daquelas palavras desmonta o silêncio dela, que cruza os braços, respira fundo e finalmente aceita. Aparentemente, ela é uma X-Men outra vez. Psylocke interrompe a celebração, dizendo que há algo que eles precisam ouvir. Algo que a revelação matou para esconder, e que ela sabe exatamente o que eles estão planejando. A gravidade de suas palavras cai sobre o grupo antes mesmo que ela complete o pensamento. E então a visão surge. O verdadeiro mestre da revelação, segurando o mundo como se fosse mais um brinquedo em suas mãos, enquanto a sua voz ecoa como sentença final. É o fim do mundo. Essa foi uma pincelada da história da HQ Incríveis X-Men, edição número 2. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!